Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal do YouTube do professor Simvaldo do Nascimento Souza. Sou professor de História, trabalho atualmente na Escola Municipal Joaquim da Silva Gomes, 10.19.047, vinculada à 10ª Coordenadoria Regional de Educação da Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Educação. Sou diretor da Associação dos Amigos da Ponte dos Jesuítas, AAPJ. O canal do YouTube tem como propósito fazer a divulgação da história de Santa Cruz, Sepetiba, Itaguaí, Campo Grande, Zona Oeste de uma maneira geral. Toda a área relacionada de alguma forma com a antiga jurisdição da Fazenda de Santa Cruz, cujos limites iam de Sepetiba, a praia de Sepetiba, até Vassouras, de Guaratiba até Itacuruçá. Na postagem de hoje, estarei falando sobre os crimes de Santa Cruz. Os crimes, no caso aqui, os crimes eleitorais de Santa Cruz. Esses crimes ocorreram durante as eleições de 1909, aqui no antigo Distrito Federal, aqui no Rio de Janeiro. Foi um período de eleições, um período de campanha eleitoral muito acirrado, um período cheio de controvérsias, com oposição ferrenha entre duas candidaturas, isso a nível nacional, que houve repercussão também a nível local, no caso de Santa Cruz. Aqui tem uma foto, uma montagem que eu fiz com uma urna, né, para simbolizar esta urna, ao mesmo tempo que é uma urna eleitoral, é também uma urna funerária, né, que as pessoas possam ver aqui como se uma urna funerária, já que ocorreram crimes. Essas fotos foram copiadas por mim da Biblioteca Digital, a Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional. São fotos que foram publicadas na revista Careta, em 1º de novembro de 1909. Aqui a foto da esquerda, César dos Santos Pimentel, vitimado nas eleições do Curato de Santa Cruz, e Ernesto Pinho, vitimado em Santa Cruz pela sanha partidária. Então foram dois políticos que foram mortos durante a realização dessas eleições. O Curato de Santa Cruz era como se chamava antigamente o bairro Imperial de Santa Cruz naquela época, Curato de Santa Cruz. Então aqui nós registramos a rivalidade política entre os republicanos e os democratas, Honório Pimentel e Otacílio Camará. Honório Pimentel, aqui na foto da minha direita, e o Otacílio Camará na foto da esquerda. Tratando-se de um bairro onde, segundo afirmam os mais antigos moradores, todos se conheciam, é possível concluir que a rivalidade entre um grupo e outro chegava ao ponto mais alto da intolerância, com provocações, intimidações, ameaças e, lamentavelmente, agressões com registro de mortes. Foi exatamente o que aconteceu em 31 de outubro de 1909, por ocasião das eleições que se realizaram para a escolha dos nossos representantes no Conselho Municipal. Corresponde hoje o Conselho Municipal à Câmara Municipal, que eram os intendentes, mas hoje são os vereadores. Os candidatos foram o coronel Honório dos Santos Pimentel, concorrendo pelo Partido Republicano, tá, o coronel aqui, pelo Republicano, e o médico, advogado e farmacêutico Otacílio de Carvalho Camará, do Partido Democrata, o Otacílio Camará aqui. As eleições estavam sendo realizadas na terceira escola pública masculina do 13º Distrito Educacional,
conhecida como Colégio Grande, onde estava instalada a 7ª seção do 4º Distrito Eleitoral. Honório Pimentel e Otacílio Camará, inegavelmente, foram dois grandes benfeitores de Santa Cruz, cada um no seu partido, cada um defendendo os seus interesses. Aqui tem uma fotografia que foi publicada na revista Fonfon, mostrando a composição do atual Conselho Municipal. Revista Fonfon, Otacílio Camará, o primeiro à direita, na fileira de trás. Então, aqui na fileira de trás, à direita, aqui é Otacílio Camará. Os demais intendentes municipais. Honório Pimentel e Otacílio Camará foram, em toda a história de Santa Cruz, na Primeira República, ou República Velha, os políticos que melhor representaram a população do antigo curato, tanto no Conselho Municipal como também na Câmara Federal e Estadual, pois ambos foram intendentes e deputados. Não há como fazer uma comparação entre um e outro, pois todos os dois, de acordo com aquilo que prometiam e se comprometiam e realizavam, buscavam dar o melhor de si. Então, pelas pesquisas que eu realizei, que eu desenvolvi, tanto na Biblioteca Nacional como no Arquivo Nacional e outras instituições, eu pude comprovar que todos dois, tanto o Camará como o Pimentel, fizeram um excelente trabalho como representantes do povo de Santa Cruz. E observe que essas revistas, revista Fonfon, revista Careta, eram revistas de circulação nacional, de grande importância, e faziam as publicações sempre prestando homenagem aos nossos políticos. Otacílio Camará foi intendente municipal, deputado federal e senador, deixando extraordinário legado, morrendo ainda jovem e pobre. Quer dizer, ele morreu jovem, mas ele chegou a senador. Ele era eleito todas as eleições, praticamente, ele não perdeu uma eleição. Honório Pimentel, por seu lado, contribuiu decisivamente para o progresso do nosso bairro, se preocupando na formação de todos os seus filhos e filhas, imaginando que eles poderiam vir a contribuir de alguma forma em benefício de Santa Cruz. Jamais poderíamos imaginar que a história de Santa Cruz pudesse ter algumas de suas páginas manchadas de sangue por assassinatos cometidos em plena eleição municipal de 1909. Pois bem, quando nós pesquisamos sobre Honório Pimentel, ele, no final, quando ele sai de Santa Cruz, ele deixa uma carta, tipo, parecida com aquela carta do Getúlio Vargas, carta testamento, só que ele escreveu antes do Getúlio Vargas, então ele não teria plagiado. Foi uma carta testamento realmente que ele deixa. E ele fala, faz um resumo muito bem feito, por sinal, de tudo que ele realizou em Santa Cruz. Inclusive, ele tem essa preocupação de dizer que formou os seus filhos pensando em beneficiar o curato de Santa Cruz. Uma professora, outro advogado, outro médico. Isso o Honório Pimentel. Já o Otacílio Camará, ele também ele era gaúcho, ele vem para cá jovem, né? E vai deixar um legado fantástico, fora de série, de Santa Cruz. Então os dois, não se pode imaginar que a disputa vai chegar ao ponto de nós temos que relatar os crimes eleitorais. Aqui a publicação da revista O Malho, de 1911. Veja que eu falei da Careta, falei da Fonfon, agora estou falando da revista O Malho. Como eu falei, eram revistas, publicações importantes a nível nacional. Aqui está o coronel Honório Pimentel, junto com os demais intendentes municipais. Então, 1911. Os crimes de Santa Cruz ocorreram durante a votação na 7ª sessão do segundo Distrito Eleitoral, instalado na terceira escola pública masculina, Colégio Grande, em 31 de outubro de 1909, com a disputa para uma vaga no Conselho Municipal. Então, nessas eleições, eram concorrentes o Honório Santos Pimentel e o Otacílio Camará. Imaginem vocês, um bairro pequeno,
onde todo mundo se conhecia, com dois candidatos bem fortes, comprometidos com Santa Cruz. Uma disputa só tinha que dar mesmo uma situação complicada, né? Aqui tem uma foto, também publicada na revista Careta, 1º de novembro de 1909, mostrando o Domingos do Espírito Santo, Domingão, assassinado em Santa Cruz. Esses crimes, o crime eleitoral, claro, vai ter uma repercussão nacional e vai ser feito um julgamento, né? Aqui tem a publicação do livro com todos os documentos, feito pela defesa do coronel Honório Pimentel. Honório de Santos Pimentel, Tancredo Guerra Pires, Oscar de Santos Pimentel, a defesa do médico Milcíades Mário Sá Freire, que mais tarde vai ser um político famoso, prefeito. Isso foi em 1910, um ano depois da, da ocorrência dos crimes. Nós estamos falando aqui do coronel Honório Pimentel, aí que também o major Tancredo Guerra Pires. Essas patentes não correspondem a patentes militares, e sim da Guarda Nacional. Como as pessoas devem lembrar, a Guarda Nacional foi criada ainda durante a regência como uma espécie de reforço de segurança, de polícia, né? E de acordo com a importância do membro da guarda, principalmente importância, no caso aqui eu falei importância econômica, e no caso aí vinha também a importância política. Eles recebiam as cartas patentes e iam sendo promovidos. Então, tenente da Guarda Municipal, capitão da Guarda Municipal e, no caso, coronel, que era a patente mais alta, coronel da Guarda Municipal, Honório de Santos Pimentel. Não é um coronel do Exército nem da Aeronáutica. O enterro acabou sendo transformado em ato político. Nessas horas, sempre se aproveita, né, seja lá qualquer situação, para transformar até mesmo um enterro, um sepultamento. Vejam as pessoas querendo aparecer aqui, né, na revista Careta, de 1º de novembro de 1909, vendo-se à esquerda Otacílio Camará e Raul Barroso. Raul Barroso, segurando as alças do caixão de um dos eleitores assassinados no pleito do dia anterior. Raul Barroso foi aqui o senador Camará, esse aqui, e aqui o Raul Barroso. O Raul Barroso ele foi um político muito conhecido, proeminente na região de Guaratiba e também de Campo Grande. Os crimes eleitorais cometidos durante o pleito do dia 31 de outubro de 1909 não devem ser considerados apenas como fato isolado na história do antigo Curato de Santa Cruz, porque estão diretamente relacionados com a República Oligárquica, regime em que o poder é exercido por um pequeno grupo de pessoas pertencentes ao mesmo partido, classe ou família. Vejam que essa questão da República Oligárquica, da oligarquia, ela só vai encerrar depois da Revolução de 30. Havia acirrada disputa, de um lado, o médico, dentista, advogado e farmacêutico gaúcho, Otacílio de Carvalho Camará, líder dos democratas na localidade. Do outro lado, o antigo Magarefe, comerciante e proprietário Honório dos Santos Pimentel, integrante da Guarda Nacional, com a patente de coronel, bem representativa do coronelismo urbano, que era o líder no Curato de Santa Cruz do Partido Republicano. A diferença que existe
entre a questão de formação do Honório e do Camará, é que o Camará ele teve uma preocupação. O Otacílio Camará, como eu falei, era gaúcho, veio para de Pelotas, veio para o Rio de Janeiro, do antigo Distrito Federal. Ele namorava a filha de um fazendeiro, o, queria oficializar esse namoro. O pai disse que não ia autorizar enquanto ele não tivesse uma decisão no que ele vinha fazer na vida, né? Cresça e apareça. Ele, desgostoso, veio para o Distrito Federal e aqui começou a se estudar, e tanto que ele se formou, olha aqui, medicina, odontologia, direito, farmácia e ainda se formou também em engenharia, em Ouro Preto. Então, vejam quantas faculdades. E quanto ao Honório Pimentel, ele era magarefe. Magarefe é aquele trabalhador simples do matadouro. Mas ele adquiriu liderança no próprio matadouro, e ali no matadouro ele foi subindo, e naturalmente tinha muito prestígio junto com os colegas, com os companheiros, né? Com, obviamente, liderança, e acabou se tornando político. Então, um vem de origens bem simples, como Magarefe, e o outro também simples, mas que vai se formar, vai estudar. A foto que foi publicada na revista Careta, no ano de 1909, com a seguinte legenda: o saimento do enterro à esquerda, vê-se o deputado Raul Barroso e o doutor Otacílio Camará, segurando nas alças do caixão de uma das vítimas. Aqui, ó. Raul Barroso e o Camará. E o bico de pena? Aqui eu coloquei uma caneta, bico de pena, para mostrar o que era o bico de pena. O voto a bico de pena era a forma de eleição praticada na República Velha antes de 1930, cujo voto era aberto e não secreto, e havia controle dos caciques políticos sobre os eleitores. Felipe Cardoso, Álvaro Alberto, Otacílio Camará, Honório Pimentel e Júlio César de Mello foram os principais líderes políticos que influenciavam os seus eleitores entre 1889 e 1930, que é o período após a proclamação da República até a Revolução de 30, que é o período chamado a Primeira República, ou República Velha, ou República Oligárquica. Como eu falei, a oligarquia é que mandava nesses territórios eleitorais. O voto a bico de pena, por ser aberto, criava situações que levavam a resultados fraudulentos, reforçando, no caso da vitória de uma determinada facção política, o poder local do vencedor. Então, como havia o controle do voto, era muito fácil fraudar as eleições. Nomeações e colocações como empregos no Matador de Santa Cruz serviram como moeda de troca para a eleição de um determinado candidato. Então, como o Matadouro era o êmulo propulsor da economia do bairro de Santa Cruz, e os diretores, os chefes do Matadouro eram políticos, naturalmente que havia essa troca. Então, vota no candidato tal que vai ter emprego garantido. Aqui tem um recorte do Jornal do Brasil, dia 1º de novembro de 1909, relatando, resumindo, né, o que aconteceu. Seriam pouco mais ou menos 11 horas da manhã e a mesa concluía as preliminares do trabalho, quando, ao que se diz, o eleitor Ernesto Pinho, que ocupava um lugar no recinto encostado
a grade, conversava com seu Tancredo Guerra Pires. Esse Tancredo Guerra Pires, Major Tancredo Guerra Pires, né, da Guarda Nacional, era amigo e correligionário do Honório dos Santos Pimentel. Então eles conversavam sobre o modo pelo qual deveriam votar nas eleições da facção Camará, a quem estava afiliado. Pinho achava conveniente que os seus companheiros votassem a descoberto. E na sua qualidade de fiscal depende a sua lembrança. O presidente da mesa lembrou-lhe que naquela forma a eleição se tornaria morosa, atendendo-se ao processo de tal votação que exige recibos de cédulas e uma ata especial. Então havia uma certa divergência entre a forma de eleição. Não é como acontece hoje, que as pessoas entram, assinam, recebe a cédula, faz a votação eletrônica. Naquele tempo era tudo escrito ali na frente, então era muito fácil de que houvesse a fraude. Afirma-se que, quando o presidente e o eleitor procuravam chegar a um acordo, veja que nós estamos falando aqui, um presidente da mesa e um eleitor. Ali entrou um chefe político, não diz quem é, que de revólver em punho se dirigiu para Ernesto Pinho dizendo em voz alta: aqui não há combinação. Aqui não há combinação. Vejam que já chegou botando ordem, né? Estabeleceu-se o pânico. Muitos dos eleitores que, empurrando-se, procuravam deixar a sala. Ouviram-se então 2 tiros. Pinho caiu, baleado, na cabeça e no olho direito. Nesse mesmo instante, outro eleitor, César dos Santos Pimentel, esse César dos Santos Pimentel não tem ligação nenhuma com o Coronel Pimentel, quis avançar para o referido chefe político, mas também caiu alvejado pelas balas que lhe produziram os mesmos ferimentos, iguais aos da primeira vítima. Então, do lado de fora da sessão, isto é, do pátio, foram desfechados para dentro da sala inúmeros tiros, talvez mais de 150. Olha que foi um tiroteio, hein? Eram descargas uniformes violentas e aterradoras. Isso é o Jornal do Brasil, a narração do Jornal do Brasil, segundo, obviamente, pessoas que deram depoimento, de 1º de novembro de 1909. Aqui tem o início do conflito na 7ª sessão eleitoral, Curado de Santa Cruz, foi no dia 31 de outubro de 1909. E aqui fotos da revista Careta, mostrando, não em Santa Cruz, mas mostrando a votação, como é que se dava a votação, olha, as pessoas sentadas, um olhando de frente para o outro. Aqui no caso, a votação na Biblioteca Nacional, naquele tempo a Biblioteca Nacional era uma das sessões onde se votava. Aqui na Escola Deodoro, vejam como as pessoas sentavam de frente, né? E aqui na Escola Rodrigues Alves e aqui no Silogeu, que é o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro. Então, observem que as pessoas não ficavam amontoadas, não é como hoje, que você entra numa fila, entra um por um, então era uma coisa bem mais fácil de ter fraude. Aí a prisão dos acusados, né? Os crimes de Santa Cruz. O juiz da 3ª Vara Federal expediu guia para que se recolham à prisão o coronel Honório Pimentel, Tancredo Guerra Pires e Oscar dos Santos Pimentel, que foram denunciados e se acham com mandado de prisão como autores dos assassinatos do Curado de Santa Cruz. Então veja que o coronel Pimentel ele foi denunciado como autor. Depois de ratificada a prisão, será marcado o dia para o início da formação da culpa de todos os denunciados. Então, a imprensa daquela época publicou amplamente tudo o que aconteceu. A pronúncia, depois o julgamento, né?
E aqui já os sucessos de Santa Cruz. O juiz da segunda vara federal designou o dia 1º de fevereiro próximo, aqui nós já estamos falando no ano de 1910, para prosseguimento do sumário crime ao que responde Honório dos Santos Pimentel e os outros implicados nos assassinatos praticados em Santa Cruz durante o último pleito eleitoral municipal de 1909, de outubro, né? Serão ainda interrogadas mais 5 testemunhas. Então, aqui nós temos uma série de citações, a indicação do Dr. Milciades Safreire para defender o Honório Pimentel e os demais correligionários. Prestígio do chefe político. Por fazer parte da Guarda Nacional com a patente de coronel e também por integrar o Conselho Municipal como intendente eleito, Honório dos Santos Pimentel foi recolhido à prisão do Estado-Maior da Força Policial, sendo recebido durante o curto período em que esteve detido cerca de 3.000 visitas entre familiares, amigos, colegas, parlamentares e inúmeras autoridades. Quer dizer, isso se verifica até hoje, quando um determinado político, agora mesmo nós tivemos aí desse caso de 8 de janeiro, alguns presos, né, que receberam diversos políticos, até ministros, né? Tem um retrato do coronel Honório Pimentel. Então aqui tá fazendo uma referência à prisão dele no Estado-Maior da Força Policial e uma relação enorme, eu não vou fazer leitura, de quantas e quantas pessoas foram marcadas aqui como visitantes. E são todos eles políticos, são oficiais, enfim, gente importante visitando um preso político acusado de homicídio durante as eleições. Dentro daquele documento do Milciades Freire tem uma coletânea de jornais, recortes com todas as reportagens, e também tem aqui um croquis, um esquema mostrando a posição de cada um dos participantes da mesa, o que aconteceu, para, naturalmente, durante a defesa, ele refutar alguma observação, enfim, defender o seu cliente, seu paciente. O local do crime, 7ª seção do Distrito Eleitoral, Escola Pública Masculina, Colégio Grande. Na segunda parte da defesa, apresentada pelo advogado Milciades Safreire ao Dr. Pires Albuquerque, do Juízo Federal da Segunda Vara, foi apresentado o esquema ao lado com um croquis da planta baixa da sala onde se encontrava instalada a 7ª sessão eleitoral por ocasião dos crimes ocorridos em 31 de outubro de 1909. O objetivo do advogado foi demonstrar que, pela disposição das mesas, localização das pessoas envolvidas no caso e testemunhos das vítimas, o primeiro tiro não teria partido do coronel Honório dos Santos Pimentel. Claro, ele vai procurar defender o seu cliente e vai procurar mostrar que o que foi apresentado não corresponde à verdade. A partir de todas essas demonstrações é que o juiz vai chegar à conclusão se aconteceu ou não aconteceu da forma como foi descrito. Mas o objetivo é exatamente isentar a responsabilidade principal para o seu principal acusado, que era o coronel. O Milciades Mário de Safreira, senador, grande jurista, de defesa de Honório Pimentel. Obviamente, por ele ser um grande jurista, muito conhecido, ele também vai ser bem acatado e ouvido, levado em consideração na hora do julgamento. Safreire era amigo e do mesmo partido de Honório Pimentel. Conquistou uma vaga no Senado Federal em 1908, um ano anterior às eleições. Consentiu em integrar a comissão designada para rever o projeto do Código Civil. Foi prefeito do Distrito Federal, isso bem depois, de 1919 a 1920. Então era realmente uma figura proeminente.
No texto da primeira parte da defesa, de autoria do advogado Milcíades Mário de Sá Freire, em obediência ao decreto do juiz da Segunda Vara Federal, já no segundo parágrafo, fica registrado que foram recolhidos os acusados à prisão no quartel da Brigada Policial, acrescentando: não são criminosos. Sujeitaram-se, como seu dever, à ordem judicial, confiante na justiça do magistrado, que possui superioridade de espírito e valiosa competência para, depressa, convencer-se da sua inocência. Veja bem o linguajar do advogado, inteligente, né? Que vai aqui, dizer que não são criminosos. Ele vai apenas cumprir a ordem da justiça e, naturalmente, isso tudo, qual é o juiz que não vai ficar feliz com essa declaração? A partir desta linha de defesa, Milcíades de Sá Freire vai apontar argumentos para incriminar Otacílio Camará. Quer dizer, então ele vai fazer o contrário. Em vez dele apenas defender, ele vai tentar incriminar Otacílio Camará, acusando sua principal testemunha, Domingos do Espírito Santo, como capanga, habituada a comparecer nos dias de eleição em Santa Cruz, que a preferência de sua pessoa para fiscal vitalício significava uma constante ameaça à ordem. Então vejam bem que ele já vai aqui aproveitar uma outra deixa, né, do Domingos do Espírito Santo para ir contra o Otacílio Camará, em defesa naturalmente do Honório Pimentel. O Otacílio Camará, que também era advogado, ele vai atuar na acusação como advogado das famílias das vítimas. Aliás, segundo os textos que eu li, ele era um excelente advogado. Ele era considerado um dos maiores juristas do seu tempo. Ele conhecia muito de legislação. O Otacílio Camará enfrentou o colega Milcíades Mário Sá Freire, defensor de acusação dos implicados nos crimes ocorridos em Santa Cruz nas eleições de 30 de outubro de 1909. Foi um dos embates jurídicos de maior repercussão naquela época, sendo divulgado pela imprensa. São dois titãs, um Camará e outro Sá Freire. Então, ele nasceu em Pelotas, Rio Grande do Sul, em 27 de fevereiro de 1880 e morreu no Rio de Janeiro em 29 de dezembro de 1920, onde ele foi sepultado. Viveu a maior parte da sua vida no antigo Curado de Santa Cruz, onde tornou-se líder atuante e admirado. Foi farmacêutico, dentista, médico, advogado e político brasileiro, sendo eleito intendente municipal, deputado federal e senador da República. Era filho de Otacílio Aristides Camará e de Israelina de Carvalho Camará. O pai era médico também e a mãe, ela, depois que ficou viúva, ela passou a ter uma liderança forte lá em Pelotas. Liderança política, inclusive, assumindo responsabilidade pela família. Já que nós temos em maio de 1910, quer dizer, poucos meses depois, após o julgamento, após a ocorrência dos crimes, a absolvição dos réus, a absolvição dos acusados. Então, como se esperava, os trabalhos do julgamento dos acusados como responsáveis pelos assassinatos havidos no Curado de Santa Cruz prolongaram-se até hoje pela manhã em virtude dos debates que foram bastante demorados e fatigantes. A Justiça Pública desempenhou a sua função, não só pelo seu representante legal, como por mais 3 auxiliares que discutiram o processo até 1h da manhã. Desta hora em diante, falou a defesa, em igual número de representantes, só terminando a discussão às 5h30 da manhã, quando a fadiga já era grande, não só nos adversários, como nas pessoas que se achavam no tribunal. Imagine só, um julgamento que demora praticamente o dia todo, passa pela madrugada adentro, né? Encerrados os debates, o conselho de sentença recolheu-se à sala secreta, voltando 40 minutos depois com a absolvição unânime do coronel Honório Pimentel e de seus companheiros de processo, Oscar dos Santos Pimentel,
seu filho, Tancredo Guerra Pires, e Isidoro dos Santos. Eram 6 horas e 40 minutos. Lavrada e assinada a sentença, foram os acusados imediatamente mandados em paz, livres de culpa e pena. Houve apelação que será julgada pelo Supremo Tribunal Federal. Veja que a coisa chega ao STF. Os trabalhos do julgamento correram sem o menor incidente digno de nota. E outra coisa não era de esperar, conhecida como é a alta competência do íntegro magistrado que presidia a sessão, o senhor Dr. Pires de Albuquerque. Sua excelência não poupou esforços para tudo correr bem como correu, sabendo conduzir os debates de forma a não prejudicar os interesses das partes, o que é bem difícil em casos dessa natureza em que se chocavam interesses políticos. É claro que a questão política pesou muito aqui. O julgamento no Supremo Tribunal Federal. Então vai ter um outro julgamento, porque vai ser feito recurso no Supremo Tribunal Federal. Tendo decidido o Supremo Tribunal Federal que os implicados nos crimes de Santa Cruz, ocorridos por ocasião da penúltima eleição de intendentes municipais, devem responder a novo julgamento, foram expedidos os respectivos mandatos contra os mesmos. Então aqui nós estamos falando em 1912. Vejam que tudo aconteceu em 1909. Agentes da turma de capturas do Corpo de Segurança Pública efetuaram ontem a prisão de um dos implicados, que é um indivíduo de nome Isidro dos Santos, vulgo Russo da Pirajá. Aqui nós temos o Honório Pimentel, Tancredo, e na sala de julgamento do Supremo Tribunal Federal. Uma publicação da revista O Maio, 26 de outubro de 1912. Aspecto do júri do Supremo Tribunal Federal. Veja que nós estamos falando do STF, que é a última instância do Poder Judiciário, né, que foi o recurso que eles tiveram. No Rio de Janeiro, naquela época no Rio de Janeiro, atualmente em Brasília, por ocasião do julgamento do coronel Honório Pimentel e dos demais indiciados nos crimes de Santa Cruz, nesta capital. Então aqui estão os ministros do STF para fazer o julgamento já no recurso final. 1910, 30 de maio de 1910, foi aquele julgamento anterior ao do Supremo Tribunal Federal, quando o Honório Pimentel foi posto em liberdade, ele sendo recebido em Santa Cruz. Foi publicado na revista Fonfon, fizeram aqui até uma procissão em agradecimento, né, para fazer uma homenagem também pela liberdade dele. O coronel Honório Pimentel, bastante comovido, agradeceu o testemunho de apreço de seus coparoquianos e amigos, protestando a sua gratidão e pondo em relevo as gentilezas recebidas da oficialidade da força policial durante a sua permanência no Estado-Maior. Obviamente, né, ele com a patente dele e preso num quartel da Polícia Militar, ele teria que ser bem tratado, né? Disse que não olvidaria os 4.000 amigos que lhe foram levar o seu conforto. Viram 4.000 pessoas. O apreço durante o tempo em que esteve recluso, aguardando o veredito da justiça, terminando por encarecer os serviços à sua causa prestada pelo senhor senador Sá Freire. De um palanque onde estava a banda de música, falou o doutor Onestino Coelho. O senhor Tancredo Guerra Pires agradeceu as distinções e provas de apreço do povo de Santa Cruz. O senhor coronel Honório Pimentel ofereceu aos seus amigos delicada mesa de doces e vinhos finos. Depois de pequena demora, formou-se um préstito. Aí vocês observem aqui, eles percorrendo as ruas de Santa Cruz. Festa, vamos comemorar. Após a tempestade vem a bonança. Revista O Maio, maio de 1910. Vejam que como ele era prestigiado, né, pela Malho, Careta. Em Santa Cruz, Distrito Federal, manifestação ao coronel Honório Pimentel em regozijo pela absolvição que o tribunal lhe concedeu.
1910 é aquela primeira absolvição, antes do recurso ao STF, né? O chefe político manifestando-se é o segundo sentado, isso aqui, ó, a contar da esquerda. Tem à esquerda o senador federal Safreire está aqui, Dr. Nicanor Nascimento, vendo-se também outros conhecidos políticos de pessoas da família e grande número de amigos. Aqui é na casa do coronel, essa casa do coronel Honório Pimentel ficava ali na Avenida Isabel, onde hoje, em frente ali, um pet shop ali, em frente quase a escola, um colégio que tem ali nas proximidades. Atualmente é um estacionamento. Ali morava o coronel Honório Pimentel e sua família. Quando ele saiu de Santa Cruz, a casa foi doada para a paróquia de Santa Cruz. Eu ainda lembro que eu era coroinha, eu ia na casa ali ajudar o padre Luciano a fazer a contagem dos óbolos das missas. Nas janelas e nas portas tinham um brasãozinho com as letras H, Honório, SP, HSP, bem lá em cima. Só depois eu fiquei sabendo que era Honório dos Santos Pimentel. Isso para mostrar, né, a questão de certa preocupação com detalhe estilístico, né? Então a casa aqui, a antiga casa da Avenida Isabel, que hoje não tem casa mais lá, é um estacionamento de automóveis. E homenagem também ao Tarcílio Camará, aqui na igreja de Santa Cruz, ou de Campo Grande, não sei, deixa eu ver aqui. Como era comportamento bem típico do coronelismo, quando se cultuava a figura do cacique político da mesma forma que a facção seguidora do coronel Honório de Santos Pimentel rendia homenagens ao seu líder após a absolvição pelo Supremo Tribunal Federal. Também Otacílio Camará era prestigiado tanto no Curato de Santa Cruz como também junto aos seus colegas, amigos, admiradores e correligionários. Ao lado, foto publicada na revista Fonfon, no interior da igreja de Nossa Senhora da Conceição, quando Otacílio Camará foi homenageado por ter sido eleito deputado federal pelo Distrito Federal. Então, aqui é a igreja. A igreja era bem pequenininha, mas muito, muito graciosa. A parte de cima era onde tinha o coro. Aqui já é a entrada da igreja, o altar-mor com ainda as colunas salomônicas, o grande crucifixo, que eu acredito que ainda esteja lá, e a imagem de Nossa Senhora da Conceição. Então, uma festa que se torna uma festa religiosa dentro da igreja. Aqui tinha uns altares laterais, desse lado e desse aqui, e o altar-mor. Ajudei muitas missas aqui. Desse lado ficava a sacristia da igreja. Aqui tinha aquela bancada onde as pessoas se ajoelhavam para receber a comunhão. Nessa parte aqui era onde ficava o órgão, onde se tocavam as músicas sacras. Populares na rua Felipe Cardoso, aguardando a chegada de Otacílio Camará. Ao lado direito, discursando na presença do prefeito Paulo de Fronten, em 1918, revista Fonfon. Então aqui já é bem posterior ao acontecimento de 1909. E sempre prestigiado, aqui é na Felipe Cardoso. E a família sempre aparecia, né, as reuniões com os amigos, os familiares, para dar aquele sentido também de família. Né? Então aqui no caso é o Otacílio Camará, uma publicação da revista Fonfon, mostrando ele com um grupo de senhoras, moças e meninas, estava o Otacílio Camará aqui no meio, e desse lado a revista O Malho, que também havia uma certa rivalidade política entre uma e outra revista, né? Às vezes uma defendia um político e outra o outro. Aqui é na comemoração do aniversário de Honório Pimentel, uma publicação do Malho de 14 de julho de 1912. Também questões familiares, sempre procurando mostrar de um lado e de outro.
a revista Fonfon, registrando o Camará, o Tarcílio Camará, tá ele aqui, ó, em 1920, em São Lourenço. E a revista da Semana em 1915. As fotos abaixo registram momentos de descanso e lazer de Otacílio Camará e Honório Pimentel. Era preciso, naturalmente, mostrar também que eram pessoas comuns, que tinham sua vida familiar, tinham seu momento de lazer, enfim. O primeiro em companhia de amigos e familiares, visitando as estações de águas, São Lourenço, Minas Gerais, onde tem uma rua que lhe presta homenagem. Na foto da direita, Honório de Santos Pimentel em uma das belas ilhas de Itacuruçá, com sua esposa, seus filhos e alunos da escola normal. Então aqui é em Itacuruçá e aqui é em São Lourenço. Perdão pela tosse, essa tossezinha chata que me incomoda. Mesmo com a absolvição do coronel Honório Santos Pimentel e demais envolvidos nos episódios ocorridos durante as eleições municipais de 31 de outubro de 1909, a rivalidade política no antigo Curato de Santa Cruz, as rivalidades políticas vão ter continuidade com denúncias e fatos registrados pela imprensa em boletins policiais. Quer dizer, isso é lamentável, mas era já previsível. Mesmo após tudo o que aconteceu, continuam ocorrendo problemas de relacionamento, né? Afinal de contas eram de opositores. Ecos dos crimes de Santa Cruz. Outro incidente. Às 8 horas da manhã de ontem, correu pela cidade boato de que o coronel Honório Pimentel tinha assassinado o seu antagonista político, o doutor Otacílio Camará. Quer dizer, a imprensa, de certa forma, também contribuía para que fosse mantida essa disputa, né? Esse boato foi motivado por um telegrama expedido por este último político de Santa Cruz às 7 horas e 50 minutos da manhã e dirigido ao doutor-chefe de polícia. Esse telegrama foi recebido e aberto pelo Dr. Cunha Vasconcelos, terceiro delegado auxiliar, que estava de dia à repartição central de polícia. Estava de dia, quer dizer, chefiando, né? Nele, o doutor Otacílio pedia que prendessem o coronel Honório Pimentel, que devia assaltar na estação central. No dia... Essa Gazeta de Notícias, 12 de maio de 1911. Veja que 2 anos depois, o episódio da morte lá das eleições. No dia 11 de maio do corrente ano, houve na estação de Santa Cruz, em um carro da primeira classe da Estrada de Ferro Central do Brasil, nas primeiras horas da manhã, uma cena de pugilato entre Dr. Tacílio Carvalho Camará e o coronel Honório dos Santos Pimentel, chefe dos dois partidos políticos que há nesta localidade. Aqui tem no jornal Correio da Manhã, 12 de maio de 1911, mais uma façanha de Honório Pimentel. O antigo Magarefe, em companhia de 2 filhos, agride o doutor Tacílio Camará. Obviamente, o Correio da Manhã fazia oposição, ou não era muito simpático ao Honório Pimentel. Aqui tem um relato que foi publicado no boletim policial, mostrando exatamente esse episódio, descrevendo o que aconteceu, como é que foi, porque, segundo esse relato, que está longo, a letra é pequena, não vou ler, mas, segundo esse relato, houve uma provocação inicial, segundo o depoimento do Camará, uma provocação inicial dos filhos do Pimentel. E isso acabou dando motivo para mais uma briga. As fraudes continuaram. Bancarrota da fraude. Esse escândalo da troca do nome do Otacílio Camará para Octacílio Camargo, feitas nos livros eleitorais pelos amigos do senhor Pedro Reis para favorecer esse candidato, veio mostrar a pouca fertilidade dos forjicadores de eleições depois da última reforma eleitoral.
O processo de fraude empregado foi tão grosseiro, tão calvo e tão infantil que não se sabe o que é mais nojento: se o crime do roubo de votos ao senador eleito, se o reles processo usado pelos fraudadores. Revista Quixote, 1919. Tentaram prejudicar o Tarcísio Camará mudando o nome dele na hora da votação. Aqui é o texto dessa nota que eu acabei de ler na revista Dom Quixote, publicada em 1919, quando o senador Camará era candidato a senador. E a imprensa, ela vai contribuir para aumentar, para ampliar a aversão, a hostilidade entre Camará e Pimentel, sempre com notas provocativas de um lado e de outro. Divisas célebres: o senador Tarcísio Camará, chefe eleitoral. Acta est fábula. A ata é uma fábula. Quer dizer, uma fábula porque as atas que faziam, elas não representavam realmente aquilo que era verdade. Representavam o que interessava a quem queria ser vitorioso. Fui eleito. Para o reconhecimento já tenho o trabalho feito, pois Camará tem direito a ter em Câmara assento. O senhor polidoutor, poli porque tinha muitos títulos, né? O senhor doutor Tarcísio Camará é um dos defensores dos réus, um dos defensores dos réus tinha ao pescoço, a insígnia de membro do Instituto de Odontologia, dos jornais em notícia do júri Irineu Malaquias. O doutor Camará, para o júri, foi provando que é dentista. Quando o cliente lhe vier que muito insista para que ele um dente ou mais lhe arranque a um lado, é muito natural que a boca vista. De boticário, cirurgião, dentista, e as ciências jurídicas formado. Esse é tipo de provocação também, né? Doutor Camará. O nosso caro amigo doutor Otacílio Camará, prestigioso chefe político de Santa Cruz, vai abrir para gáudio da ciência um curso pessoal de teorias e práticas. Sua Excelência lecionará todas as matérias em que é diplomado. O curso de valsa será confiado ao Dr. Melo Matos e o de eloquência muda ao Dr. Vasconcelos de Rapadura. Parabéns aos estudiosos. Esse Vasconcelos aqui é o Augusto Vasconcelos, porque foi político lá em Guaratiba, em Campo Grande. Ele é chamado Vasconcelos de Rapadura porque ele possuía um sítio onde eles produziam melado, rapadura. Em Santa Cruz, nas eleições de hoje, despejarão seus votos no Dr. Camará as pessoas que já estiveram sob seus cuidados clínicos e as quais contam que ele não torne a exercer a medicina e preste reais serviços à pátria brasileira e à vida humana em geral, dedicando-se exclusivamente ao parlamento. E a imprensa sempre contribuindo para ampliar a aversão entre Camará e Pimentel. O doutor Otacílio Camará, intendente legal deste distrito e como tal despojado de suas funções pela tirania obtusa da marechalice, comentou o erro imperdoável de adoecer e, tendo adoecido, esteve cerca de 15 dias na cama. Não lhe fomos levar o conforto da nossa visita pessoal, porque o abatido intendente reside em Santa Cruz, região inculta e não policiada, conforme se deve concluir da circunstância desse intendente ser com frequência ali agredido, sem que se tome providências contra os agressores. Vejam aqui que está falando da marechalice, quer dizer, o marechal
que era exatamente Marechal como é o nome do Marechal? Hermes da Fonseca. Marechal Hermes da Fonseca, que foi o candidato a presidente da República na época, né? E está falando aqui também sobre a questão dele ser sempre agredido, porque são vários casos. Então, essa nota, obviamente, em defesa de Camará e contra o Honório Pimentel. O doutor Otacílio Camará vai protestar perante a imprensa civilista contra o abusivo número de chapas oratórias que lhe foram postas na boca pela imprensa hermista. Quer dizer, o Hermes da Fonseca, Marechal, né? Em Santa Cruz. Informou-nos com a maior reserva o nosso prezado amigo Dr. Tacílio Camará que o sacristão de Santa Cruz, seu eleitor, vai ser criminosamente dispensado do seu cargo por ter esbordoado o burro do vigário, seu inimigo. Então, novamente aqui lembrando que é sempre para provocar um e outro. O doutor Otacílio Camará, médico, farmacêutico, engenheiro de Minas Civil, mecânico de pontes e calçadas, agrônomo industrial, bacharel em letras, em direito e outras coisas mais, vai juntar a esses títulos mais o de intendente municipal. Esta nota, feita aqui de forma engraçada, não é? Existiam dois jornais de Santa Cruz que eram mantidos pelo Honório Pimentel, o jornal O Santa Cruz e o jornal O Santa Cruzense. E volta e meia eu li reportagens falando sobre bacharel transição, para fazer uma chacota com o Otacílio Camará, que tinha vários títulos universitários. O senhor Honório Pimentel e o senhor Otacílio Camará trocarão visitas em Santa Cruz. O Diocleciano Marte é conde de Vera Cruz. Na Paraíba aparece à frente de um exército de clavinoteiros, um bacharel Santa Cruz. Em Santa Cruz, o chefe político é Honório Pimentel. É o caso de exclamar cruzes, credo, quer dizer, ironia. O senhor Honório Pimentel jurou aos seus deuses nunca mais se meter em eleições. O Conselho Municipal do eminente político senador Vasconcelos Rapadura, novamente aqui, o senador Augusto Vasconcelos, com uma gentileza bem rara nestes dias de estúpida grosseria, mandou convidar o intendente Otacílio Camará para substituir interinamente naquele conselho, olha aqui, conselho, o intendente Honório Pimentel, que está ou vai ser de novo processado, sempre fazendo ironia e provocações. Pede-nos o senhor Honório Pimentel, proclamemos alto e bom som não ter sido ele o promotor da grande manifestação de que foi alvo em Santa Cruz o doutor Otacílio Camará. Compareceram à barra do tribunal o coronel Honório Pimentel, Oscar dos Santos Pimentel, Tancredo Guerra Pires e Isidório dos Santos, vulgo Russo do Irajá, acusados como responsáveis pelos assassinatos ocorridos nas eleições municipais de 1909. Aqui nós temos algumas imagens dos chefes políticos, né, nas sessões eleitorais, uma revista publicada na revista Fonfon. Essas homenagens eram feitas tanto para um como para outro. Aqui está o coronel Honório Pimentel, a visita dos intendentes do Distrito Federal a Anchieta, cuja população pretende obter vários melhoramentos. Entre os presentes, vence da esquerda para a direita Dr. Fernando Lima, Dr. Ângelo Tavares, Coronel Silva Brandão, Dr. Clarimundo de Melo, Coronel Honório Pimentel, Fonseca Teles e Capitão Henrique Brandão, o primeiro e o último promotores da festa. No segundo plano, convidados representantes da imprensa. Revista da Semana, 1905. Visita do Conselho Municipal às obras do teatro que a Prefeitura está construindo na Avenida Central, em 3 do Corrente. 2
intendentes compareceram: o tenente-coronel Pedro de Carvalho de Castro, aí tem aqui Honório Pimentel, Manuel Machado, além de ver-se mais gravura acima os doutores Oliveira Passos, Eduardo Moripurgo e outros cavalheiros. Imagens dos chefes políticos, Coronel Honório Pimentel, no banquete oferecido aos parlamentares argentinos pelo Conselho Municipal, revista da semana 1913. O nosso Otacílio Camará tinha um prestígio magnífico, tanto que ele aparece aqui em uma das capas da revista Careta. Está aqui o Otacílio Camará, Dr. Otacílio Camará. Publicação de 1911, corpo inteiro, né? Revista Fonfon em Santa Cruz de 1918. Então, ora prestigiando Otacílio Camará, ora prestigiando o Honório dos Santos Pimentel. Nesse texto, quando o Camará foi eleito senador, né? Então tem textos sempre falando sobre o que se espera dele como senador da República. Banquete em homenagem ao deputado Otacílio Camará, publicado pela revista Fonfon, em 1918. Revista Fonfon, em 1919. Homenagem aos chefes políticos, revista Fonfon, 1919. Também de um lado e de outro Camará. E para encerrar esta apresentação, nós temos aqui em Santa Cruz, felizmente, homenagens de Santa Cruz aos dois grandes chefes políticos. Aqui à direita nós temos o busto em bronze em homenagem ao coronel Honório Pimentel. Ambas foram fotos tiradas por mim. E da esquerda, em homenagem ao senador Camará. Então, Camará e Honório Pimentel. Ainda que tenham sido adversários políticos por toda a vida, sem jamais demonstrarem quaisquer desejos de conciliação e de terem participado direta e pessoalmente de episódios que mancharam de sangue algumas páginas da história de Santa Cruz, como as ocorridas nas eleições municipais de 31 de outubro de 1909, Honório dos Santos Pimentel e Otacílio de Carvalho Camará foram indubitavelmente os dois mais proeminentes líderes políticos do nosso bairro e também os mais queridos e homenageados, cada qual pelos seus seguidores, amigos e partidários. Então fica aqui nossa homenagem, nossa lembrança, nosso reconhecimento, sob o ponto de vista da história, aos dois políticos que, não tenho a menor dúvida em afirmar, foram os dois que mais fizeram por Santa Cruz, obviamente em determinadas épocas, né? De lá para cá nós tivemos outros políticos, mas eu acredito, tenho convicção de que pelas pesquisas que fiz, ninguém mais trabalhou tanto como eles, embora tenham sido opositores e tenham ocorrido os casos, conforme anunciamos anteriormente, de forma lamentável. Encerro aqui esta apresentação do canal do YouTube do Professor Simval. Se você tiver gostado, faça comentários, compartilhe, participe conosco. Agradeço e até uma próxima postagem, até uma próxima apresentação. Boa noite.